Olá, turminha do quinto ano! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero te convidar aí de casa a participar da aula juntamente comigo. Convida toda a tua família e vem participar. Eu sou a professora Iris Daiane e estaremos aqui vivenciando alguns conteúdos na disciplina de língua portuguesa. Então, participa, tá certo? E hoje nós estudaremos um pouquinho sobre os advérbios e suas locuções adverbiais, tá certo? Eu conto com a sua participação aí de casa. Você já estudou palavras e expressões de ligação que não são verbos e indicam tempo e lugar. Então, chamamos de advérbios e locuções adverbiais, certinho? Vamos agora estudar e aprender como identificar os advérbios e suas locuções adverbiais, tá certo? E o que é advérbios? Os advérbios qualificam os verbos e intensificam o sentido de adjetivos e de outros advérbios, tá certo? É um pouco confuso, mas você vai entender. Advérbio é a classe de palavras que acompanham os verbos. Você lembra o que é verbo? Vamos ver aqui também, tá? Os adjetivos ou outros advérbios acrescentando-lhes características ou intensificando o seu sentido, tá certo? Vamos agora conhecer as suas classificações, tá? Podemos identificar os advérbios de tempo, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida e de tempo. Vamos agora ver alguns exemplos para identificarmos melhor essas classificações dos advérbios. O advérbio de lugar ajuda a caracterizar o lugar ao qual o verbo refere-se por meio de noção, de posição e de direção. Alguns advérbios de lugar são esses, tá? Perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá e atrás. Esses são alguns exemplos de advérbios de lugar. Observem que cada um desses advérbios, ele está fazendo a identificação de um local, tá certo? Seja ele aqui, ali, perto, ó, fora, lá, atrás. Demorou, mas chegou longe. Chegou é um verbo. E ele está o quê? Ligado com o seu advérbio. Qual é o advérbio aqui que indica o lugar? Longe. Ele está aqui comemorando o Oscar. Isso mesmo. E os advérbios de tempo? Dá noção de temporal, período de tempo, aos verbos. Alguns advérbios de tempo são esses, tá? Antes, observem, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde. São alguns exemplos de advérbio de tempo, tá certo? Em uma fala, conseguimos identificar essa característica. Nessa frase aqui, cedo ou tarde, atingiremos nossos objetivos. Cedo e tarde indica nessa frase um tempo, um advérbio de tempo. E atingiremos é um verbo que vem do verbo atingir. Isso mesmo. Preciso ir, depois nos falamos. Então, observe a palavra em destaque, depois, que indica um advérbio de tempo, que aqui em seguida nós vemos que está aí um verbo falar. Isso mesmo. Advérbio de modo. Como é que podemos identificar quando é um advérbio de modo? Indica a maneira como a ação dos verbos foi executada. Lembre, maneira como os verbos foi executado. Alguns exemplos: rápido, devagar,
bem, mal, entre outros, como um sufixo e mente. Olhem aqui esse exemplo. Nós estamos indo bem na competição, tá? Esse GIF animado aí demonstra uma dupla que está comemorando, tá? Essa grande evolução. E o bem aqui, ele indica o quê? Um advérbio de modo, isso mesmo. E indo indica-se um verbo. Ouvia pacientemente as queixas dela. Nessa frase, observamos aqui pacientemente, tá? Que indica o quê? Um advérbio de quê? De modo. Muito bem. E aqui está o verbo ouvir. E como identificar os advérbios de intensidade? A palavra intensidade já nos mostra uma característica, né? Bem comum, intensidade, algo que grande, maior. Então, caracteriza a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo, ou mesmo de outros advérbios. Alguns advérbios são esses, tá? Que indicam intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, tanto, então. Aqui, eles formam um casal tão bonito. Então, esse tão aqui indica o quê? Uma intensidade, tá? Um advérbio de intensidade. E o advérbio de intensidade, como a gente viu, também aqui nós temos outro exemplo. Nossas amigas arrumam-se muito depressa. Olha aqui o muito em destaque, destacando-se aí o que? A intensidade dessa frase. Muito. E os advérbios de afirmação. Esses advérbios, tá? Reforçam o sentido da afirmação. Alguns advérbios de afirmação são esses, como sim, de certo, e palavras afirmativas com o sufixo mente, certamente, realmente, entre outras. Vamos conhecer alguns desses exemplos. Eu vou sim. Aqui nós estamos vendo aqui o advérbio de quê, hein? Afirmação. Muito bem. De certo, passaram por aqui. Então, estão afirmando algo, tá certo? E o advérbio de negação? A palavra em si, né? Ela já nos dá uma classificação melhor. Então, reforça o sentido de negação. Alguns advérbios de negação são esses: não e nem, em contextos específicos. Palavras como negativo, nenhum, nunca, jamais e entre outras palavras que denominam-se a negação, tá? Não aceitamos mais isso. Observem aqui que o não, tá? O adjetivo de negação nessa frase. Ela não ficou nada satisfeita. Nessa frase, nós observamos dois advérbios de negação, o não e nada. Muito bem. E o que são os advérbios de dúvida? Enfatiza o sentido de dúvida, que são eles talvez, quiçá, porventura e palavras que expressem dúvida acrescidas do sufixo mente, como possivelmente e provavelmente. Nós talvez venhamos à sua festa, tá? E hoje nós conhecemos um pouquinho o que são os advérbios e suas locuções adverbiais, tá? Gostaria muito de contar com a sua também participação na nossa próxima aula, que estaremos dando continuidade a esse conteúdo. Eu te desejo um dia abençoado, fica com Deus e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!